Aí quando a gente entra nessa sala, assim, dá uma paz, mas é uma sala para trazer reflexão sobre a nossa cidade, principalmente o presente, e também discutir o nosso futuro. Então, como que isso é feito? Através de vídeos, né? Então a gente tem uma tela também aqui interativa e que se desdobra em 7 conteúdos que o visitante pode acessar. Para tudo que está fazendo aí agora. Sabe por quê? Porque hoje tem um programa super especial. Você que gosta de Florianópolis vai conhecer hoje o Museu de Florianópolis. Gente, fica no centro da cidade. Eu estive lá, então você que quer conhecer Florianópolis não pode deixar de ir no Museu de Florianópolis. Fica ali em frente à Praça 15, próximo à Figueira ali, bem no centro da capital. Vocês já viram aí pelas imagens, tá? A Cristina Dallanora, que é museóloga do museu. Hoje, vocês já viram aí, ela está numa sala especial mostrando um pouco de Florianópolis. Bem, gente, e o programa de hoje é super especial, porque vai mostrar o museu. Eu estive lá, fui recebido pela Cristina e nós passeamos pelo museu. Gente, ali tem toda a história de Florianópolis, as praias, o povo, os pontos turísticos. Então, você que quer conhecer Florianópolis não pode deixar de visitar o museu. E eu já aproveito para agradecer a Selma Junques, que é presidente do museu, por abrir esse espaço para a gente aqui do canal No Contexto, tá certo? Antes de nós entrarmos no museu e conhecer as principais salas, as entranhas do museu, a história de Florianópolis, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, divulgue para que possamos continuar com esse nosso trabalho. É o seguinte, então vamos conhecer agora, mas antes de entrar no museu e conhecer as particularidades do museu, vamos conhecer um pouco da história deste prédio que é histórico. Acompanhe comigo. O Museu de Florianópolis está localizado na Rua dos Ilhéus, 242, ao lado da Praça 15, centro da capital catarinense. É administrado pelo SESC, por meio do convênio com a Prefeitura de Florianópolis. Mas antes de se tornar museu, aqui funcionava a Casa de Câmara e Cadeia, na vila de Nossa Senhora do Desterro, nome da antiga Florianópolis. Projeto do arquiteto Tomás Francisco da Costa, foi construída com paredes de pedras argamassadas com óleo de baleia, areia e cal, e sua construção durou exatamente 9 anos e 10 meses, de 1771 a 1780. Como todas as casas de câmara do Brasil colônia, conforme a tradição portuguesa, em seu andar térreo trancafiavam-se os infratores da lei, escravos, rebeldes e loucos, e no piso superior, o paço da Câmara e do Senado. Deste prédio saíram leis e ordens que proibiam não só as festas de coroações de reis, mas também os ajuntamentos de escravos e libertos. Inicialmente, o prédio era apenas um sobrado, com características da arquitetura colonial luso-brasileira. Depois foi se transformando e, após sucessivas reformas, em 1896 ganhou decoração eclética, com elementos barrocos. Desde 1780, o prédio, além de usado como cadeia e Câmara de Vereadores, já foi Casa do Carnaval e do Papai Noel. Em 2018, foi restaurado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em convênio com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Agora que você conheceu a história do museu, vamos visitá-lo por dentro e saber o que as salas do museu nos revelam. Sabia que ali foi uma cadeia, como vocês viram lá, né? Então vamos entrar por dentro dessas salas para te conhecer mais de perto. E quem nos conta isso é a Cristina Dallanora, que é a nossa museóloga. Vamos para essa viagem.
Olá, eu sou Cristina Maria Dallanora, sou museóloga do Museu de Florianópolis e hoje estou aqui para apresentar para vocês e convidar vocês a visitar o museu. Bom, o Museu de Florianópolis, ele é administrado pelo SESC, ele é um museu público, já que ele é da prefeitura, o espaço, mas a gestão é privada do SESC de Santa Catarina. Então aqui no museu, quando vocês entram, a gente vai ter a recepção, né, em que a pessoa vai poder adquirir o seu ingresso e depois ela iniciar a sua visita. Aqui na recepção a gente também tem esse totem interativo em que o visitante vai conhecer os espaços culturais de Florianópolis. Então ele pode clicar, né, ele toca e aí consegue acessar informações e com QR Code poder ter mais informações sobre o espaço. Então aqui o legal desse totem é porque saindo do museu o visitante já consegue ter uma noção dos outros espaços culturais do centro de Florianópolis e onde ele pode sair para visitar. Depois, a gente tem logo aqui na entrada, então, a primeira sala de exposição de longa duração, que se chama Um Edifício, Muitas Memórias. Nessa sala a gente conta a história desse edifício, né, que é a Casa de Câmara e Cadeia. Essa casa, ela foi construída em 1771, o início da sua construção, e funcionava então nesse espaço a cadeia e no andar de cima a Câmara dos Vereadores. Nessa sala específica era uma das celas da cadeia, né, então aqui onde ficaram abrigados, né, ou presos, né, detentos algumas pessoas. Bom, nessa sala, além do painel de fotografia, a gente tem a maquete, que é uma maquete tátil, né, para as pessoas com problema de visão poderem tocar e sentir, né, a arquitetura do edifício. Outro elemento tipográfico dessa sala são os totens interativos. A gente tem dois totens, um deles em que conta a história da casa e o outro que a gente tem as fotos para mostrar as mudanças, né, em alguns espaços. Então aqui é a Casa de Câmara e Cadeia, né, onde é o Museu de Florianópolis. A gente tem, por exemplo, da Praça Celso Ramos, mostrando essa diferença. Lá a da Ponte Hercílio Luz, com a vista do Estreito, né, essa diferença também. Então, aqui, né, olhando de cima, né, com os prédios. E além disso, a gente também tem o acervo arqueológico que foi encontrado aqui na Casa de Câmara e Cadeia. Então, durante o processo de restauro desse edifício para abrigar o Museu de Florianópolis, foram feitas escavações no prédio e a gente tem então esse acervo aqui exposto, uma parte dele, né? Centro urbano nos moldes portugueses, onde estariam localizados três edifícios: a Igreja Matriz, a Casa do Governador e a Casa da Câmara e Cadeia. Bom, na época que esse edifício funcionava a cadeia, e aqui essa sala onde a gente está era uma das celas, muitas das pessoas que estavam aprisionadas aqui dentro eram negros escravizados, que muitas vezes vinham para cá por conta de desobediência, né, por seus donos de escravos, e eram aprisionados nesse espaço. E então a gente não tem muitos registros de como funcionava a cadeia, de como que ela era, então a gente não conseguiu recriar esse espaço. Muitas pessoas acham que a cadeia e as celas eram no subsolo, mas isso quando foi feita as escavações arqueológicas, foram feitas prospecções e análises com laser e não foi detectado, então se sabe que as celas eram realmente no nível que a gente está, né? Não tinha nada no subsolo. O que a gente sabe é que o prédio ele era um pouco mais abaixo, o nível dele, né? Mas a gente não tem nenhuma cela que ficava abaixo do nível, né? No subsolo. E uma das características que a gente sabe que existia nessas salas, nessas celas, eram que as paredes eram enegrecidas pela fumaça, pela fuligem.
né, do fogo e da fogueira que eles deixavam aqui dentro. Isso porque em muitos momentos os próprios presos, né, eles tinham que cozinhar a sua própria comida. E além disso, existem algumas etnias africanas que elas consideram o fogo como sagrado. Então esses negros escravizados mantinham essa chama, esse fogo aceso dentro desse espaço, como uma conexão com o seu passado, né, com a sua história. Então, vimos nessa última parte aí que ali serviu como cadeia lá pelos anos de 1700, final dos anos 1700, e os escravos, as pessoas contam que os escravos gritavam, os presos gritavam, e as pessoas que passavam na Praça 15 ouviam os gemidos, os berros das pessoas sendo torturadas. Essa foi a parte de baixo, que é a parte da cadeia. Agora, vamos para um outro espaço em que nós conhecemos as pessoas de Florianópolis hoje, como elas se identificam com a cidade. Depois, vamos para a parte de cima. E agora, continuamos com a nossa viagem dentro do Museu de Florianópolis. Continuando o percurso aqui pelo Museu de Florianópolis, a gente tem uma sala que é a chamada Vozes da Cidade, onde a gente convidou 18 pessoas que moram em Florianópolis para contar um pouco da sua relação com a cidade. Então, dentre eles, né, a gente tem aqui o JB, que é uma figura aqui da cidade. A gente não tinha esse preconceito brasileiro. Cresceu para melhor. Esse é o Marcelo Jacques, que é dono de uma banca de peixe ali no mercado, né? Então, a Casa de Câmara e Cadeia, como eu falei anteriormente, embaixo era a cadeia e em cima funcionava a Câmara dos Vereadores. Então, nesse acesso ao segundo pavimento, a gente tem essas expressões sobre aqui, né, da ilha. Então, arrombaço, bobiça, estepô, moquirido. Então, temos da Zumbanho, olhó, inticá, a bucica, né? Que é tudo. São todas expressões típicas da ilha, né? Isso, daqui do Manezinho. Do Manezinho, né? Que do nosso litoral. Então, expressões que as pessoas costumam usar no seu dia a dia. Algumas nem tão comum, né? Hoje em dia já não se fala mais tanto, né? O mó faz com a pomba na balaia. E aí tem mais um lance de escada. Exato. Mais um lance agora para a gente chegar, então, ao segundo piso. Bom, acessando o segundo piso, a gente chega nesse corredor que a gente chama de panoramas, onde o visitante vai ter um panorama sobre Florianópolis. E a gente tem, então, aqui essa parede que tem as telas interativas, e se a gente reparar, ela tem a silhueta, né, da ilha de Santa Catarina e da parte continental para mostrar Florianópolis, e a gente tem as telas com a imagem de satélite mostrando, né, também como que é a nossa ilha. E aí, quando o visitante, por que chama panorama? Para além de ter essa vista panorâmica, né, o visitante então acessando, tocando na tela, ele vai ter um panorama sobre vários conteúdos sobre a nossa cidade. Então, acessa a conteúdos de cultura, os personagens, revolução, colonização, universo náutico, a ilha de Santa Catarina, educação e as festas populares. Então, tocando nela, a gente vai ter um texto para explicar, para falar um pouco sobre uma delas, a questão da pesca da tainha, né, que é bem forte. Então tem um texto e as imagens para ilustrar. Em alguns casos a gente tem também vídeos, né, então o visitante consegue aqui navegar e ficar muito tempo aqui passando, né, e conhecendo mais sobre a nossa cidade.
Bem, vimos imagens aí, painéis que mostram imagens de satélites, uma visão panorâmica da ilha de Florianópolis. Agora nós vamos entrar numa sala que tem assim uma mesa de LED bem grande que fala exatamente da ocupação populacional de Florianópolis. Cara, muito legal, muito interativo. Acompanhe comigo. Bom, aqui no andar de cima, uma das salas que a gente tem é a Fluxos e Atravessamentos, que é essa sala que a gente vai entrar agora. Nessa sala, a gente mostra o processo de ocupação da ilha de Santa Catarina, né, e também de Florianópolis. Então aqui a gente tem esse infográfico que vai mostrando essa evolução populacional. Ele vai também trazendo informações nos idiomas, né, de inglês e espanhol. Então aqui fala, né, sobre a questão da presença dos indígenas. Como a gente não tem, né, um registro preciso da quantidade dos indígenas aqui nessa região, o infográfico ele acaba ficando zerado, né, quanto a esse número, né? Ele fica ali uma interrogação quanto a isso. Na época, os navegantes que passavam por aqui, eles não registravam os números de indígenas, né? Eles registravam normalmente o número de pessoas europeias, né, e brancas que estavam aqui ocupando o espaço. Bom, nessa sala a gente também tem essas imagens, né, que também contam um pouco dessa perspectiva da ocupação aqui do nosso território, mostrando então aí a secagem de café, o estaleiro do EPIC, o mercado público, né, o atual mercado público, como é que ele era por dentro, e a próxima imagem então é do antigo mercado público. Já nessa imagem mostra então o engenho de farinha, já que foi uma cultura, né, e algo tão expressivo para a nossa economia de Desterro, né, e depois Florianópolis. O pombeiro, né, uma figura tão clássica, né, que a gente acaba hoje em dia não conhecendo tanto, mas essa é uma imagem do pombeiro, que era da expressão mofas com a pomba na balaia. E essa figura, né, o pombeiro, ele vinha sempre de pé descalço, com uma roupa clara, né, branca, e aí carregando o balaio com seus pertences ali para venda, o latão, né, com a lata com leite, e aí passando e vendendo, e aí que vem a expressão, né, mofas com a pomba na balaia. A gente também tem aqui uma imagem que é bem expressiva, que ela mostra então uma festa dos negros, né, e é uma imagem de 1806, que mostra a coroação de negros aqui no Desterro, né. Então mostrando aqui eles dançando e fazendo o cortejo, né, saíram da igreja de Nossa Senhora do Rosário e passam aqui pelo Largo da Matriz, que aí era a catedral. Isso aqui era a catedral, né? Isso. Uhum. E então, esse aqui são os negros. E essa já é uma imagem dos negros, né, de Moçambique. Então a gente tem esse contraponto das duas imagens, né? Que aqui é mostrando o negro como algo diferente e algo como exótico, quando o navegador passa por aqui. E aqui a gente mostrando então os negros no seu dia a dia, né, mostrando que eles faziam parte da cidade com a sua festa, né, dos negros, e mostrando as suas tradições, e mostrando então, trazendo a importância dos negros para o desenvolvimento de Florianópolis, né, porque a gente teve, durante os anos de 1800, cerca de 30% da nossa população era negra, né? E negros escravizados, e que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Viram aí? Fotos maravilhosas, históricas a respeito de Florianópolis. Inclusive aquela gravura assim dos negros com suas ações assim, lá naquele momento antigo ali, perto da catedral. Achei bem interessante. Agora vamos conhecer o acervo do museu, que fala sobre a cultura açoriana, bem típica de Florianópolis. Confira aí. Bom, nessa sala a gente também tem acervo, né? Então, acervo físico, que foram cedidos por outras instituições,
Uma delas é trazendo, então, a cultura açoriana, que também faz parte, né, da nossa cidade. Então, aqui são artefatos da pesca, com boia de rede, peso de rede. Aqui já trazendo essa questão do trabalho braçal, né, com uma lâmina de machado. Essa é do século XIX, essa lâmina. Isso. E também o martelo de sapateiro. Esses dois objetos, eles foram encontrados aqui, né, escavados aqui na Casa de Câmara e Cadeia. Interessante. Já o martelo de sapateiro, a gente traz esse contraponto porque os negros escravizados, eles também eram chamados os escravos de ganho, né, que eles tinham esse nome, que eram quando eles saíam do seu ambiente, né, do seu ambiente de trabalho para cumprir outra atividade para ganhar um recurso a mais para quem sabe um dia ter a sua alforria. E uma dos ofícios que eles utilizavam era ser sapateiro. Né? Aqui ele fala assim, martelo sapateiro, encontrado na terceira fase das escavações arqueológicas que ocorreram no interior da Casa de Câmara e Cadeia. Olha só. Bem interessante. Ainda trazendo essa questão da cultura açoriana, a gente tem a prensa, né, do engenho de farinha, o carro de boi, a questão da renda de bilro, né, que faz parte aqui da nossa cultura. E continuando, temos outras imagens aqui, mais algumas fotografias. Essa daqui é de um mapa de 1876, para mostrar como que era desterro, né, e mostrando as ruas, onde que era habitado, né, onde tinham casas, onde era feito. Então, para a gente ver como a nossa cidade evoluiu e cresceu ao longo dos anos, né? Aí a rendeira, né, fazendo o seu ofício. Essa já é uma gravura de 1846. A Ponte Hercílio Luz, né, que depois é um marco na nossa cidade para o desenvolvimento, porque antes a gente tem que lembrar como a gente era uma ilha, é uma ilha, né, a ilha de Santa Catarina. O acesso para o continente era feito pelos balseiros, né, então existia a questão da balsa e o desenvolvimento da cidade acabava ficando limitado a isso. Então, quando a gente tem a construção da Ponte Hercílio Luz, ela é um marco para o desenvolvimento da cidade, onde consolida também Florianópolis como a capital de Santa Catarina. E aí, pessoal, tá gostando? Nossa viagem está bem bacana, né? Agora vamos falar sobre a presença indígena em Florianópolis. Acompanhe comigo. Bom, lembrando um pouco sobre o histórico de ocupação da ilha de Santa Catarina, né, e de Florianópolis, a gente também tem que falar da presença indígena, né? Então, a gente tem os primeiros registros, são dos povos sambaqueiros que aqui ocuparam, e depois a gente vai ter os indígenas da nação Guarani, que também estavam aqui presentes. Então, dos povos sambaqueiros, a gente tem aqui o isoólito, que foram coletados no Pântano do Sul. Esse daqui é um acervo emprestado do Museu do Homem do Sambaqui, que fica aqui no centro, né, junto ao Colégio Catarinense. A gente tem também ponta de flecha, machados, né, em pedra. A presença desses povos sambaqueiros, ela remonta lá a 4.500 anos antes de Cristo, né? Então a gente sabe que a ilha já era ocupada desde muito antes da chegada dos europeus aqui. Então a gente tem esses elementos, né, que mostram também a parte de adorno, né, que eles usavam, os colares, com colar de vértebra de cação. A gente tem também um colar de dente de tubarão, também outros objetos de adorno, outros colares, e esses são todos acervos emprestados pelo Museu do Homem do Sambaqui, que é uma referência, né, nesse acervo arqueológico e da presença indígena em Florianópolis. Bom, indo para mais uma sala do segundo piso, a gente tem então a sala Florianópolis Presente e Futuro,
que é uma sala que parece que a gente está numa praia, né, rodeada de mar. E nessa sala a gente traz uma maquete tátil para a pessoa poder se encontrar, né, ver como é que é a geografia da ilha de Santa Catarina, com as nossas praias, lagoas, né, as encostas, os morros. O que é interessante dessa maquete é porque a gente não colocou nome, né, em nenhum lugar. Para o quê? Para o visitante chegar aqui e olhar e tentar se encontrar mesmo onde que ele está, onde que nós estamos, né? Nós estamos aqui nesse momento, em que lugar que eu estou hospedado, onde que eu moro. Então aqui é realmente para a pessoa parar, pensar e ficar olhando e entendendo mais sobre a geografia da nossa cidade, né? Mostrando os rios que tem, as encostas, né? Os morros. Bom, essa sala, então, que remete a gente estar no mar, né, e traz uma paz, né, já que a gente está no centro da cidade, onde tudo acontece. Aí, quando a gente entra nessa sala, assim, dá uma paz, mas é uma sala para trazer reflexão sobre a nossa cidade, principalmente o presente, e também discutir o nosso futuro. Então, como que isso é feito? Através de vídeos, né, então a gente tem uma tela também aqui interativa, e que se desdobra em 7 conteúdos que o visitante pode acessar. Então, quando ele acessa um dos conteúdos, um que eu acho super interessante é trazer essa questão do ecossistema e conservação, que é onde a gente traz sobre a ilha, né, que 50% da nossa ilha é área de preservação, né? E isso que encanta tanto os visitantes, nossos turistas e quem mora aqui na nossa cidade. Bom, então agora a gente vai entrar na última sala do segundo pavimento, onde é uma sala que é uma sala imersiva, né, que se chama Ventos e Marés, de Membipe a Florianópolis. O mar que chegaram aos troncos. Corsários e outros navegantes aportavam a ilha para abastecer suas embarcações. Bom, e no final do vídeo, então o visitante, né, é convidado a ver acervos, né, que são expostos aqui nessa vitrine, e também a ver a nossa cidade, né, aqui da sacada da Casa de Câmara e Cadeia, ver a Praça 15, né, olhar o movimento, as pessoas circulando. E também aqui a gente consegue ter uma visão, por exemplo, de como o mar está distante, né? Então, antigamente, aquela casinha de tijolo que tem ali, era onde o mar batia, né? Bom, então aqui no Museu de Florianópolis a gente também tem um espaço, uma sala que é de exposição temporária. Atualmente a gente está com uma exposição chamada Leão da Ilha versus Furacão do Estreito, 100 anos de memória, que é para contar um pouco da história sobre os clubes aqui de Florianópolis. A exposição é uma exposição interativa em que o visitante tem a possibilidade de fazer um chute a gol para um dos times, né, ou Avaí ou Figueirense, e também temos acervo dos dois times. Acervo do Figueirense com troféus,
que alguns, né, troféus que ele ganhou em cima do Avaí, inclusive com a bola do jogo da final do Campeonato Catarinense de 1999. Agora aqui é do Avaí, é o uniforme do Avaí. Esse é o uniforme, né, de 2022, né, dos times. Que relíquia formada por parte da alvenaria retirada do estádio Adolfo Konder. Esse troféu aqui é de 1935, Avaí 2-0 no Figueirense. Então aqui para fazer o chute. Vai dar um chute para fazer o gol. E aqui a gente também tem nessa sala, fica passando imagens da época, antigas e contando um pouquinho também da história dos dois clubes. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio hoje no Museu de Florianópolis. Quero agradecer a Cristina Maria Della Nora, nossa museóloga, que me ajudou aí. Nós passeamos no museu, muito bacana, gostei muito dessa experiência. Agradecer também a Selma Junques, que é a gerente do Museu de Florianópolis, do Sesc. Obrigado, Selma, por nos proporcionar esse momento bem bacana. Outro detalhe é o seguinte, os endereços, né? O endereço aqui, eu vou colocar aqui, do museu é Praça 15 de Novembro, número 214, Centro, Florianópolis. Ingressos R$10 a inteira e R$5 a meia, tá? Você pode comprar no site do Sesc, tá? Eu vou deixar também os contatos aqui no site do Sesc. Também tem um telefone, que é o 48-32-22-1333 e o WhatsApp 48988719946, tá bom? Eu vou deixar as redes sociais aqui também na tela para que vocês possam acessar e curtir esse espaço maravilhoso aqui em Florianópolis. Então, galera, vem Floripa, não deixe de visitar o Museu de Florianópolis, que é muito bacana. Você vai conhecer tudo sobre Florianópolis, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. No próximo sábado eu venho com mais outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui o canal No Contexto, mostrando sempre coisas bacanas sobre histórias de pessoas, lugares, enfim, coisas bacanas mesmo daqui de Florianópolis, Santa Catarina, tá certo, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e tchau!